For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio das Medusa do Mulher Podcast. Estamos no 7º, É verdade. que é o número da sorte. No entanto, hoje o tema é assim um bocadinho mais sombrio. Vamos falar sobre o assédio sexual e outros tipos de violência sexual, porque a violência sexual não engloba só o assédio, nem só a violação, mas outros temas como o tráfico, a partilha de pornografia sem consentimento de outra pessoa, ou revenge porn, o homicídio, a pedofilia, etc, etc, etc. Acho que podemos começar por dizer que eu acho que se pode falar, e há muita gente que fala, num mundo pré e pós Me Too. O mundo começou a mudar em relação, a sua mentalidade em relação a isto do assédio e outras formas de violência sexual, e só há pouco tempo é que se começa cada vez mais a falar destas coisas abertamente, e até muitos dos nossos heróis têm sido destruídos aos nossos olhos porque descobrimos que são pessoas que fazem coisas más como as outras. E às vezes custa aceitar. Sim, eu acho que... Eu não sei se foi a falar convosco, se li em algum lado, já não me lembro. Mas há muitas pessoas que consideram o Me Too como uma nova vaga do feminismo. A nova vaga do feminismo do século XXI. E de facto aquilo que estavas a dizer é verdade. Há um mundo pré-Me Too e pós-Me Too. O movimento Me Too começou muito antes de ser conhecido mundialmente. Inicialmente, a primeira vez que a expressão Me Too foi utilizada foi em 2006 e foi por uma ativista chamada Tarana Burke, também é uma sobrevivente de assédio sexual, de violência sexual, e ela foi a primeira pessoa a usar este termo Me Too, mas na altura não teve muito impacto. E depois toda a gente sabe que pronto, uns anos mais tarde, em 2017, acho eu, 2017, 2018, por aí, o movimento Me Too teve outra vez um push, digamos assim, com o caso do Harvey Weinstein, a primeira atriz pronto, a dizer que ele tinha cometido assédio sexual, foi a Alyssa Milano, e pronto, e ela foi a primeira pessoa a chegar-se à frente e dizer que de facto que ele era um agressor sexual, e depois a partir daí muitas outras atrizes também começaram a chegar-se à frente e a dizer que também tinham sido vítimas dessa mesma pessoa, e começaram a usar a hashtag MeToo, e daí o movimento MeToo começou, então teve um push gigante e começou a ser mundialmente conhecido, e isso depois deu aso a que outras pessoas chegassem à frente a falar de outros agressores sexuais, muitos deles, lá está, produtores de cinema ou atores conhecidos ou pessoas em cargos de poder, também na política, por exemplo. E foi aí que começou a ter um maior impacto. E esse movimento Me Too acabou por, depois teve um grande impacto, obviamente, ou um impacto maior nos Estados Unidos, mas acabou por afetar, eu acho que a nível global, a maneira como o assédio sexual passou a ser visto. Sim, foi um bocado tipo efeito dominó, de repente tipo uma falou e conseguiu tipo arranjar forças para falar sobre a sua história, o que é que lhe tinha acontecido, e tentar responsabilizar as pessoas e aqueles homens que fizeram mal neste caso. E a partir daí tipo, ganhou, ou seja, as mulheres ganharam quase uma confiança e uma inspiração também por toda esta repercussão que acabou por acontecer, e fez com que começasse a ser um tema muito mais falado e muito mais discutido abertamente em sociedade. E é engraçado porque o assédio sexual já está intrinsecamente ligado ao poder, não é? E eu estava a ler sobre isto e estava a ver que é uma das maiores formas de perpetuar os estereótipos de género, porque nós vamos aprendendo desde cedo, através do tal sistema patriarcal em que vivemos, que há uma clara opressão da mulher
e uma educação muito diferente para as diferenças de género. É a tal questão de uma mulher tem de se comportar de certa forma, e temos de aceitar certas coisas, certos comportamentos ou certos comentários, porque não fica bem entrar em conflito com as pessoas, não é? Tipo, ou seja, quando uma pessoa nos diz qualquer coisa, mesmo que isso nos deixe desconfortáveis de alguma forma, nós somos obrigadas ou ensinadas a não dar importância a isso. E ainda sobre este tema, eu voltei a ver um episódio daquele programa da Conceição Lino, lembram-se do Se Fosse Consigo? Se fosse consigo. Que há um específico sobre assédio, não tão específico assédio sexual, mas um assédio, em que basicamente eles filmam numa paragem de autocarro uma rapariga que está com um vestido preto, tipo, super normal, super na boa, não que houvesse algum motivo, mas pronto, mas completamente normal, uma miúda. E dois rapazes chegam à paragem de autocarro e começam a abordá-la e começam a meter-se com ela por causa das pernas dela e a dizer-lhe deixa-me, levanta só mais um bocadinho o vestido, que é para eu ver o teu rabo. Ela tinha uns laços no vestido, a ver se eu vou contigo para te tirar os laços. Pronto, começam a fazer uma série de comentários completamente desapropriados e a posição dela é sempre de silêncio. Acaba por dizer uma vez ou outra, tipo, deixem-me em paz, tipo, não vos conheço de lado nenhum, não sei o quê, para tentar causar algum tipo de reação às pessoas que também estão na paragem de autocarro. Pá, e é impressionante porque há 3 géneros de pessoas, que é as pessoas que se riem ainda, tipo, e que acham piada, tipo, são jovens, estão-se a meter com ela, tipo, não há problema nenhum, não sei o quê, estão só a brincar, etc. Depois há outro tipo de pessoas que mudam completamente a feição e ficam super atentas ao que é que está a passar e nota-se que estão a ficar irritadas e incomodadas com a situação, mas não têm qualquer tipo de reação e não se intervêm. E depois há o terceiro que efetivamente toma alguma atitude e não só tenta proteger a rapariga, como também fala com os rapazes e diz mesmo, tipo, ou vocês param, eu vou chamar a polícia, tipo, não, isto é abuso, vocês não podem estar a falar assim com pessoas que não conhecem, o que é que vocês vão fazer, etc, etc. E é muito engraçado porque depois disto tudo, eles falam com as pessoas, não só as pessoas que se meteram na situação, como as pessoas que não se meteram, e uma pergunta que fazem é, então e se fosse a sua filha, se fosse o seu neto, a sua neta, etc, etc, que é já uma pergunta que me irrita um bocado, porque é tipo, não tem de ter nenhuma relação para uma pessoa sentir que está no direito completo de intervir numa situação destas, porque não faz sentido, ainda por cima, pronto, eu já vou puxar esse tema, mas pronto. Não, é fogo, fico furiosa com este tema. E então, mas perguntam sempre fazem sempre esta questão, tipo, e o que é que, se fosse a minha filha, se fosse a minha neta, eu ia atrás deles, eu pedia-lhes, eu isto, eu aquilo, aquilo outro. E alguns destes comentários foram de pessoas que efetivamente se meteram na situação e outros que não se meteram, mas que se fosse a filha ou a neta ou a prima ou não sei o quê, aí já se metiam e já faziam 30 por uma linha. E é bué da revoltante para já perceber que estamos a falar aqui num ambiente relativamente controlado, ou seja, estamos a falar de dia, numa paragem de autocarro, onde há mais pessoas à volta, ou seja, não estamos a falar aqui numa situação que já é de perigo iminente. Eu não estou a dizer às pessoas para também se meterem com um grupo de 10 homens que estão num sítio escuro à noite e que passam uma miúda. Claro que num mundo ideal, tipo, as pessoas meteriam-se sempre e fariam sempre esse ato de compaixão e de boa vontade de entreajuda às outras pessoas, mas pronto, mas eu percebo que aí há um contexto diferente e uma pessoa o fator medo acaba por às vezes bloquear alguns reflexos que uma pessoa tenha. Agora, numa situação deste género, em que, lá está, tens pessoas à volta, é de dia, estamos a falar de 2 miúdos, como é que as pessoas não se metem? Como é que uma miúda está indefesa, que não está a saber lidar com a situação, supostamente, que os rapazes estão completamente a incomodá-la e chegam a tocar-lhe tudo, e ninguém se mete, tipo, Isso faz lembrar uma cena uma cena daquela série que é o Sex Education.
Sim, E há uma cena, para já, aconselho super a quem se adoro, não viram a adoro. série, é muito fixe. Eu acho que é nesta última temporada que há uma cena sobre, pronto, sobre assédio sexual. Então, basicamente, é uma das personagens. Eu acho que esta cena está super bem conseguida. Yeah. E eu lembro-me que quando saiu essa temporada, isso foi logo uma cena que foi super falada na internet e toda a gente começou a partilhar isso, e uma das coisas que mais era falada era o quão real foi a situação e o quão aquilo poderia de facto ter acontecido, e já de certeza aconteceu a tantas mulheres. Então, a situação basicamente ela é uma miúda, é uma adolescente e apanha o autocarro para ir para a escola, num dos de manhã, portanto, o autocarro cheio com outras pessoas a irem para o trabalho, a ir para a escola, whatever, e numa das manhãs em que ela apanha o autocarro está cheio, ela vai de pé e tem um homem atrás dela e ela, tipo, olha para trás porque percebe que ele está, tipo, a olhar para ela de uma maneira um bocado estranha, tipo, ele está tipo colado a ela. E ela olha para trás do género, o que é que se está a passar? E depois percebe que, tipo, ele se começa a masturbar para cima dela. Ai, meu Deus. E ela percebe-se o que é que se está a passar, percebe que as outras pessoas que estão à volta dela estão a perceber do que é que se está a passar e ninguém faz nada. E ela entra em modo sobrevivência e não reage. Pois. Ou seja, ela não consegue, ela não tem um reflexo, ela não consegue reagir àquilo. Então, ela nem percebe muito bem o que é que se passou, tipo, acho que a personagem dela quase que cria ali um bloqueio para não ter que lidar com a situação, e depois durante todo esse episódio é ela a perceber a começar a perceber o que é que de facto aconteceu. Ela depois vai à polícia fazer queixa dessa pessoa, e depois tem um final muito, muito bonito, porque ela depois deixou de apanhar o autocarro para ir para a escola com medo, e depois tem um final muito bonito que é depois na última cena desse episódio há um grupo de amigas dela quem ela acaba por contar o que é que se passou, e elas decidem todas apanhar o autocarro com ela para a escola, para ela se sentir protegida. Pronto, eu acho que pode ser giro nós depois partilharmos esta cena eventualmente nas stories ou assim, porque de facto está muito fixe. E há lá uma parte quando ela conta às outras raparigas o que é que se passou. É muito interessante porque a cena passa por depois todas as raparigas da personagem, todas as personagens femininas têm uma história ligada a isso, direto ou indiretamente, e eu sinto que todas as raparigas que viram esse episódio se identificaram de alguma forma, não só ou com uma história sua ou com uma história que já ouviram de uma amiga. Mas eu tenho quase a certeza que todas as mulheres do mundo já foram assediadas de alguma maneira. Era precisamente isso que eu ia dizer. E se calhar nem acham que foram assediadas, porque acham que os homens são assim, ou que é normal um homem desconhecido dizer-lhe uma coisa qualquer. Porque isto é um clichê, mas isto está super normalizado. Eu lembro-me de ser... eu já passei por tantas situações diferentes de assédio, desde um olá que não é desejado, a coisas bem explícitas, coisas ditas bem explícitas na rua com montes de gente à volta, durante o dia, à tarde, desde toques, desde tudo e mais alguma coisa. E eu acho que isto já aconteceu a todas as mulheres. A minha mãe já me contou uma história, por exemplo, quando ela estava grávida de mim, ela estava na rua, ali na zona do Campo Pequeno, à tarde, na rua, à espera do autocarro, lá o que era, ela estava grávida, e visivelmente grávida, tipo, já tinha uma barriga gigante, e foi assediada por um homem na rua. Isto acontece a toda a gente. Sim. Eu acho que aqui a grande mudança dos últimos anos, também com a maior visibilidade que foi dada à questão do assédio sexual, é que se veio a perceber que não é só a violação que é crime. Eu acho que as pessoas começaram a perceber que o assédio... Também. Exatamente. Eu acho que as pessoas começaram a perceber que o assédio é um espectro muito maior de coisas. O assobio na rua, é o comentário, é o olá que não foi pedido, é todas essas pequenas coisas. É a invasão de espaço. Quando tu estás no metro e de repente tens um gajo colado a ti, ou a olhar para ti de cima a baixo. Então, o abrir as pernas para roçar a perna na tua perna, que é uma coisa que eu também acho. É constante, e
e uma pessoa vai ficando completamente farta disto. Sim. Não, e deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, que é, neste episódio ainda, eles falam com uma série de raparigas, no metro até, sobre esta questão do assédio e perguntam-lhes que se já tiveram situações deste género e tudo isso, e o que é que fazem quando são vítimas de uma coisa deste género. 100% das respostas, desta amostra, como é óbvio, mas 100% das respostas foi tipo, ignorar é a melhor coisa a fazer, que é para não entrar em mais conflito ou para eles não se sentirem ameaçados e depois ainda arranjar mais confusão para o meu lado. E isto é tão triste uma pessoa ter de sucumbir à inferioridade e não é isso, tem. e teres medo pela tua vida, não é? Sim, não, e é isso, e é aquela cena de tu teres de assumir que Seres humilhada. naquele momento tu és inferior àquele gajo, porque tu ficas com medo, porque o gajo, como é óbvio, é muito mais forte do que tu na maior parte das vezes, e mesmo que seja um franganote, tipo, por norma os homens têm sempre mais força do que as mulheres. Portanto, é uma coisa que é intrínseca e que acaba por criar um medo e essa tipo prepotência e opressão em relação ao sexo feminino, em que tu preferes não entrar em conflito, não responder, fugir ali a 7 pés e rezar para que ele não venha atrás de ti e que não te aconteça nada. Mas o que é certo é que todas as vezes que eu já vi raparigas e que eu própria enfrentei estas situações, o que é certo é que a maior parte dos homens não sabe reagir a confrontos. Não. E então, eu não sei se é uma coisa que depois como é óbvio, que vai mudar a vida deles, eles vão deixar de fazer estas merdas todas e tudo isso, mas naquele momento eu não estou a deixá-lo ganhar. E como é óbvio que eu também já tive situações em que fiquei calada ou que não respondi. Lá está, depende da situação em que eu estou, depende se é de dia ou de noite, se estou acompanhada ou sozinha, etc. Porque eu própria também mereço essas situações todas e acho que é mais do que normal. Não deveria ser normal, mas é uma coisa que estamos a zelar pela nossa segurança. Mas é uma coisa que tem de começar a ser feita. Tipo, eu lembro-me também dessa história da tua mãe, Agnes. Eu lembro-me da minha mãe me contar uma história também dela, quando tinha 13 anos, quando começaram a crescer as minhas e não sei o quê, que estava no autocarro, e um homem começou também tipo, a dar festinhas na perna. E a minha mãe não foi de modos e começou aos berros. Sim, um homem claro. adulto. E começou aos berros no autocarro, tipo, a mandar vir com ele, tipo, mas o que é que o senhor pensa que está a fazer, não sei o que mais, porque é que está a tocar-me em qualquer sítio, mas porque é que está-me a tocar na perna e não sei o que mais. O gajo ficou roxo e de todas as cores possíveis. As pessoas todas à volta, ninguém disse nada, ninguém falou, ninguém... Uma criança em perigo. Anos, exato. E lá saiu na paragem a seguir e não sei o quê, mas imagina, a minha mãe teve o discernimento de com 13 anos ter este comportamento, estás a perceber? Mas há muitas miúdas que não fariam o que ela fez neste caso. Não. Sim. Eu própria sou uma grande respondona na maior parte das situações e há alturas em que eu já fico com medo ou fico parva com a situação, porque uma coisa que eu agora costumo dizer a homens que me assediam na rua é: desculpe, mas eu conheço-o de algum lado. Nós não nos conhecemos, pois não. Não há aqui confiança, certo? Não me conhece de lado nenhum. Então porquê que... Porque o que estes homens, a maior parte deles não percebe é que desde quando é que, segundo as regras sociais, é que é ok tu dirigiste para uma pessoa, vamos tirar o género da equação, que se calhar é mais fácil perceber, é que dirigiste a uma pessoa que não conheces de lado nenhum e saltares todas as etapas de construção de uma relação com alguém e de conquistar a confiança dessa pessoa e viras-te para ela e perguntas sobre isto, ou baby, ou querida, ou princesa, ou não sei, desde quando é que isso é ok? Tu falas assim com o teu patrão? Falas assim com a tua avó? Falas assim com o teu colega de futebol? Não. Então, desde quando? Porque que, sendo eu uma mulher, de repente é automaticamente ok, tu viraste para mim e perguntares-me isto e dizeres-me aquilo e não sei o quê. Não é? E eu queria aproveitar até para puxar aqui uma outra questão que é, está aqui agora a pensar, e nós estamos a falar em situações do dia-a-dia, não é? Estamos a falar em situações em que estamos nós, indivíduo do sexo feminino, a passear na nossa vida, a fazer o nosso dia-a-dia e somos abordadas por olás que não queremos.
Mas o assédio também acontece nas discotecas e quando vamos sair à Constantemente. noite ou seja, aquilo que eu quero puxar para a mesa não é por uma mulher estar a dançar de forma X ou Y, ou estar a vestir X ou Y, ou estar a comportar-se de X ou Y maneira, Que é significa ok. que é ok tu assobiares, apalpares, falares, o que quer que seja. Sim. Ok? Portanto, Não, e obviamente eu vou falar aqui de uma situação que me aconteceu a mim, mas que eu sei que aconteceu a todas as raparigas que eu conheço e que já alguma vez conheci na vida e vou alguma vez conhecer. Que é Provavelmente. eu estar num bar a dançar com o meu grupo de amigos e tive um apalpão no rabo que não foi pedido. Pronto. Yeah, é nojento. E olho para trás e vejo um senhor muito mais velho do que eu, ainda se riu para mim. claro. Ai, o meu. Do género, ei, o que é que eu Claro. fiz? O que Sim, é que eu é um fiz? aperto. Ele apresentou-se, foi um aperto de mão. Sim, só que- olá, como estás? Exato. Desde Pá, quando é que tocar no corpo das outras pessoas é ok? Uhum. sim, tu farias isso ao senhor, ao rapaz que estava ao teu lado? Será que ele cumprimentou assim toda a gente que conheceu Exato. naquela noite? A palpar Yeah. Faz lá isso ao teu pai. Exato. Faz lá isso ao teu pai. Portanto, Yeah. eu acho que é importante aqui também falar sobre isto, que não é só nas situações do dia-a-dia em que a pessoa está só à espera do autocarro, ou está só a andar, ou está só a fazer o que quer que seja. Sim, na noite também tem de haver esse respeito e esse consentimento sempre. Sempre. Eu lembro-me também, agora por estás a falar em papa no rabo, lembrei-me, uma das primeiras vezes que eu fui sair à noite, fui para o Tamariz, foi uma festa tipo final de tipo de aulas e não sei o quê, eu estava toda contente, Ai, uma que beta. pulseira, sim, uma pulseira, tipo toda uma cena, e pronto, e fui, e os meus pais iam-me lá buscar, tipo, já não lembro a que horas, mas a certa hora da noite iam-me lá buscar, foi isso que tinha ficado combinado, que era para eu não voltar sozinha, e eu, ok. Pronto, pá, estive lá com os meus amigos, super tranquilo, na boa. Vou sair, eu estava a sair sozinha, não é? Porque os meus pais estavam lá fora à minha espera e o resto dos meus amigos ainda ficavam lá mais um bocado. E eu lembro-me do momento em que eu saí ao pé dos meus amigos até sair da porta e estar tipo na rua, eu fui palpada para aí umas 5 vezes. Tipo, Pois. assim, Fogo, what the hell? em corredor, sabes? Tipo, Sim. eles estavam a entrar e eu estava a sair e pá, foi assim, tipo, tu. Pá, eu lembro-me pá, ou seja, aquilo aconteceu tudo tão rápido que eu também nem tive bem consciência, nem soube bem como reagir, só sei que quando consegui sair para a rua e ver-me livre daquela situação toda, pá, eu simplesmente comecei a correr para o carro dos meus pais. Yeah. Tipo, do género, o que é que está a passar aqui? Tipo, deixa-me ir para casa, quero ir dormir e que ninguém me faça mal. Pá, e isso foi uma coisa boa, que é uma coisa relativamente pequenina, ou seja, pá, como é óbvio que não fiquei traumatizada para o resto da vida. Sim, claro, mas ou seja, não é uma. Não quero menosprezar isso, mas não me pôs em perigo iminente. Mas é uma coisa que é super incómoda e super desconfortável e que é uma invasão de privacidade. Pá, estamos a falar, eu também tinha 14 ou 15 anos, estás a ver? Sim. Tipo, eu não É uma podia, humilhação. Acima de tudo, é uma humilhação. não conheces, Homens. é que nem é, e depois nem é, tipo, não me conheces ou não sei o que é, tipo, eu estou a passar, estás a ver? Tipo, tu nem estás a tentar engatar-me, tu nem estás a tentar engatar-me, estás a perceber? Tipo, eu estou a tentar sair de um sítio e tu estás simplesmente a aproveitar-te da... Não, mas é essa ideia de que o corpo das mulheres é público. Exatamente. Toda a gente pode tocar. Tu ali és um objeto, não és um ser humano. Sim, exatamente. Pá, E isso por acaso fez-me lembrar uma história, não sei se te lembras, Mónica, mas nós falámos disto há pouco tempo. No nosso grupo de amigas, nós houve uma vez que fomos sair para o bairro e fomos para um bar, curiosamente um bar LGBT friendly, ou supostamente deveria ser. E nós éramos para aí umas 4 ou 5 e entrámos no bar, tipo seguidas, porque o bar estava bem cheio, então tivemos que entrar tipo assim em filinha. E quando entramos, fomos apalpadas em filinha por um rapaz. Pronto. E todas nós. Eu acho que não estava aí, tipo, acho que eu não entrei convosco, porque eu lembro-me dessa história, ok. mas eu não passei por isso, felizmente. E então, basicamente, fomos todas apalpadas em fila e todas nós reagimos da mesma forma, que foi olhar para a rapariga que estava atrás, tipo do género. O que é que foi isto? O que é que foi isto? Assim em segundos, não é? Yeah. Até que a última da fila percebeu quem é que tinha sido e empurrou. Tipo, mandou-lhe assim um empurrão, tipo, não foi com força, tipo, mandou-lhe só assim um empurrão do género, pá, tipo, baza, tipo, para com isso.
Porque ela percebeu quem é que era e depois nós percebemos todas que tínhamos sido todas apalpadas. Ela não tinha percebido isso, ela achava que tinha sido só ela. Pronto, pá, e depois começámos a discutir com o gajo obviamente tipo a rir-se imenso, a achar imensa graça à situação. Como E o gajo mais chateado, engraçado, sabe o que é que aconteceu? Nós fomos todas expulsas do bar. Nós, fixe. as raparigas, fomos expulsas do bar. E nós fomos expulsas e eu lembro que nós estávamos a falar com a segurança à porta a dizer tipo, passou-se isto, isto e isto, portanto, se alguém tem que ser expulso, não somos nós, não é? E o gajo tipo cagou completamente. Pois está tudo aí, está tudo aí. Estavam a criar o conflito, não é? Sim, claro. Vocês claro. têm de aceitar e parou. Têm de aceitar, então não foram sair à noite. Exato, exato. Então não estão de salto alto, se calhar, ou de saia, ou não sei o quê. Ou de batom vermelho. Portanto, pá, é isso e depois isto alarga-se também, esta mentalidade alarga-se também a casos mais graves, como casos de violação, porque a culpa é quase automaticamente sempre posta na mulher. Eu vi hoje um artigo sobre isto, das violações e da violência sexual contra as mulheres, e que isto parte da ideia que o corpo feminino é um objeto de sedução e que o homem é sempre vítima dessa sedução. Sim, eles ficam loucos. Sim, e os homens, coitados, quase que coitados, eles não se conseguem controlar, portanto, automaticamente esta mentalidade, eu não estou a dizer que isto é verdade, estou a dizer que esta é a mentalidade. Muitos homens alimentam essa ideia em relação a eles próprios, e depois isto é grave porque depois, em casos mais graves que já ultrapassam o assédio e que partem para agressões, violações, esta mentalidade mantém-se. E, por exemplo, cá em Portugal, por isso é que cá em Portugal e noutros países, mas cá em Portugal acho que é assim, especialmente grave, a impunidade. Cá em Portugal é super difícil tu conseguires condenar uma pessoa por violação. Por exemplo, eu estive a ver que em 2018 houve 429 queixas de abuso sexual ou violação. E apenas 78 pessoas nesse ano é que foram condenadas por abuso sexual ou violação. Eu não sei qual é que é a percentagem de 78 para 400 e tal, mas é baixíssimo. E mesmo as pessoas que são condenadas, qual é que é o tempo de pena, não é? Acho que a pena máxima em Portugal é 10 anos para um crime deste género. Mas E pena se máxima. forem mesmo dentro da prisão. Sim. Por exemplo, deixem-me só ler aqui um artigo do Diário de Notícias que se chama Violação, sentenças dependentes das crenças de cada juiz. Isto é sobre o trabalho de uma socióloga chamada Isabel Ventura, que andou a fazer uma tese de doutoramento sobre a história jurídico-legal do crime de violação em Portugal, desde o século XIX até hoje. Uau. E vou só aqui citar este parágrafo. Isabel Ventura concluiu que, em casos de crimes sexuais, a prática mostra que cada juiz tem a sua sentença. E depois isto é uma citação. As práticas legais nos tribunais apresentam-se heterogéneas e dependentes das crenças e entendimentos pessoais de cada magistrado. Escreve num livro que escreveu, esta frase está excelente, Diário de Notícias. Obrigada. A partir da sua tese de doutoramento. Essas crenças influenciam decisões. Por isso, defende que os magistrados deviam ter uma formação especializada. Não era este o parágrafo que eu queria ler, desculpa. Sorry. Ok, exatamente, era este. A socióloga diz que na obra que há uma imagem que viaja através dos séculos em Portugal, do corpo feminino que seduz e que é fonte de fraqueza masculina. Segundo a Isabel Ventura, essa imagem ainda está muito presente, como quando em 2000 um tribunal diminui a pena de uma jovem de 17 anos de um jovem de 17 anos que violara uma criança de 7 por considerar que a mesma havia contribuído para o crime ao pedir ao rapaz para a levar na sua bicicleta. Acórdão não muito distante da mentalidade expressa num acórdão do Supremo de 1989, alusivo a 2 turistas que foram violadas no Algarve, que entraram, e depois isto é uma citação do próprio acórdão do Supremo, que diz que as 2 turistas entraram na cotada do macho ibérico. Portanto, elas é que entraram lá, elas sabiam ao que iam. O macho ibérico, coitado, não se pode controlar, portanto... Não, e elas cometeram o crime de pedir boleia. E então, como é óbvio que uma pessoa sabe que quando pede boleia está a pedir.
ser violada, não é? Tipo, é isso. Mas isto é de 1989, mas Sim, aplica-se a sim, hoje. sim. Há o termo utilizado para descrever a pessoa do género masculino, que é um macho ibérico, Macho ibérico. que é um animal, é como se fosse um touro. Uhum. É, Não, estão a ver? exatamente. Não, exatamente. e depois também há casos que eu também também tive a ver de sentenças que também são absolvidas ou coisas assim do género, porque a mulher traiu o homem, o marido neste caso, e então a mulher mereceu ser morta à facada porque cometeu um crime tão grave que foi ok. Sim, houve aquele caso da mulher que traiu Sim. o marido. Foi o amante, o ex-amante e o ex-marido, foi uma coisa assim do género. Isto foi tipo E em ele 2010, deu-lhe porrada com uma cena com um ferros. bastão com. Exato, foi exatamente esse. Yeah. E Pá, o que é- juiz escreveu no acórdão, depois na decisão, que eu não sei se ele foi absolvido ou se lhe deram uma pena muito pequena ao marido, mas ele Sim, desculpou o marido porque, Uhum. e depois isto é uma citação do acórdão, porque como sabemos o adultério é uma prática altamente condenável, é um crime, desde tempos imemoriais, como na Bíblia, por exemplo, as mulheres eram apedrejadas, as mulheres adúlteras eram apedrejadas. Como é que um gajo cita a Bíblia como critério Sim. para avaliar Yeah. se alguém deve ser É culpado de um criminalizado por crime. isto ou não? Uhum. Yeah, pá, não faz sentido. Sim, aquele caso da rapariga, da Mariana Ferrer, que Sim, que também já falámos. também Sim. já falámos Pá, sobre isso, e a Mariana, aquilo sim. que a acusação usou como prova de que ela fez alguma coisa que incitou à violação foi o facto de ela usar lingerie vermelha. Uhum. E isso Sim, por foram si buscar as só. fotografias dela eróticas e não sei o Não, quê. pá, a humilhação, tipo, a Exato. humilhação que as pessoas passam. E isto não foi tipo, não é, não, ela era a única mulher ou havia uma mulher no meio? Tipo, já não me lembro bem da Da história. Mariana Não, acho que não, acho que ela era, era a única. Sim, era a era só a única, única sim, mulher. sim, sim. Ok, pronto, mas é o tal preconceito em vez de estarmos a culpar o agressor, estamos a culpar a vítima. E depois isto passa também para outra cena, que é, para além destes crimes de violações e tudo isso, é também o assédio no trabalho. Que eu estive a ver que em 2015 um estudo sobre assédio em meio laboral pôs Portugal entre os países com maior taxa de assédio, em que cerca de 14,4% das mulheres já foi vítima de assédio no trabalho. Pá, isto é também assustador, como é que supostamente o teu trabalho deve ser um sítio em que tu estás segura e que estás a trabalhar num ambiente profissional e seguro, e de repente não, e estamos a falar de assédios que podem não ser toques ou coisas tão explícitas Pode ser um físicas, mas comentário, pode ser uma maneira de falar. mas eu não tenho, é isso, eu não tenho de chegar ao trabalho e ouvir bocas sobre o meu decote, Claro. quando o meu decote não tem nada a ver com a qualidade do meu trabalho. Claro. Tipo, Óbvio. essa história também isso é outra cena que me passa, que é o dress code para o trabalho. Que é tipo, ok, percebo até certo ponto em alguns trabalhos e cenas tipo formais, no sentido em tipo teres de usar um fato ou tipo não poderes usar calças de gangue ou assim, tipo, ok, pronto, até aceito. Agora, uma mulher não poder usar saias ou não poder usar decotes porque está a distrair os colegas ou isto ou aquilo, tipo, mas em que mundo é que nós vivemos? Tipo, como é que isto é um argumento sequer para uma pessoa ser profissional ou não? Yeah. E houve aquele revisor da CP que viu uma miúda que estava com um vestido verde que tinha um decote e sentiu-se no direito, primeiro, de fazer uma piada que foi horrível, portanto nunca mais faças piadas na vida porque as tuas piadas não prestam, sobre as mamocas da rapariga e se ela não tinha frio nas mamocas. E depois, quando a miúda reagiu, e bem, e fez ela muito bem, o senhor não gostou, não devia estar à espera de uma reação, ainda acusou de estar deliberadamente a provocar todos os homens que estavam no comboio e que ela nem lhe devia ser permitida a entrada no comboio assim vestida. Diz o assediador que de repente lembra-se que há moral e coisas como a boa educação e a ética e não sei o quê. Exato.
enfim. Não, e pegando nesta cena de sermos outra vez responsabilizadas pelo que devemos, pelo que vestimos ou que não deixamos de vestir, isto também liga-se muito à cena do assédio no trabalho, que onde há não sei quantos dress codes de não podes vestir isto, não podes vestir aquilo, não podes vestir aquilo outro, mas depois continua também a haver aquele lado em que, ok, tipo, vais ter uma reunião importante com X pessoa e tens de ser, tipo, fazer um papel quase de sedutora e de, que giro, tipo, muita piada, tens muito engraçado, não sei o quê, e de impressionar quase pelo aspecto físico, porque também há este lado. Tu és usada sempre como uma moeda de troca, como este objeto de que às vezes pode servir para certas coisas e então tens de ser mais assim, mas de outras vezes tens de ser mais recatada e tudo isso porque estás a destabilizar os teus colegas e eles não se vão conseguir concentrar contigo se tiveres um decote, porque é isso que vai definir o meu profissionalismo. Ser púdica, ser sexy, ser tudo ao mesmo tempo. Sim. Não, e lá está, tipo, o trabalho é um local onde tu devias estar segura e devia ser um ambiente profissional onde tu estás simplesmente a fazer o teu trabalho bem feito e sem sequer questionares ou pensares nestas coisas, mas tens de estar sempre atenta porque há sempre alguém que pode achar que tu estás a tentar insinuar certa coisa, há sempre um colegazinho que faz piadas estúpidas com o que tu vestes ou, não, ou deixas de vestir, ou se uma pessoa vai sem maquilhagem, então estás doente, tipo, o que é que se passa? E continua a haver, e eu estive a ver, por acaso ainda sobre isto do assédio sexual em meio laboral, que houve um estudo que em 2017 foram abertos mais de 15 inquéritos por semana, ou seja, tipo 15 queixas por semana sobre assédio sexual, assédio no trabalho, 15 por semana, tipo, isto é um número absurdo, fora aqueles que não são contabilizados porque as pessoas acabam por ter medo das repercussões que têm e lá está, quanto menos poder as pessoas tiverem dentro destas empresas e dentro destes trabalhos, mais insegurança têm e mais medo têm ao falar, porque têm medo de ficar sem trabalho e já estão em situações precárias e tudo isso. Mas também temos o outro lado de mulheres que já estão num certo nível, num certo patamar, que eu estive a ler que 55% delas, mesmo em cargos elevados, continuam a dizer que algures no meio da carreira delas foram assediadas. E lá está, isto é uma cena que eu não percebo como é que as pessoas não percebem, eu não percebo como é que as pessoas não percebem, tipo, a linha entre flerte e consensual, e tipo, como é óbvio que há pessoas que se podem interessar por outras no contexto de trabalho e tudo isso, e até podem surgir daí relações ou não, mas tipo, há uma linha que é muito, que apesar de ser muito ténue, tipo, é muito explícita, porque não há a cena de, ela está-se a fazer difícil, não, tipo, uma coisa é tu fazer, imagina, eu percebo perfeitamente quando é que um gajo se está a fazer difícil ou quando estamos ali num jogo de flerte, ou quando ele não quer nada comigo. Gostar, exato, e não está interessado. E é só isso, é só estar atento à outra pessoa e perceber, tipo, não, tipo, eu estou, já ultrapassou o limite, tipo, eu não estou a receber nada em troca, portanto, eu não vou tentar puxar mais por este assunto e por esta abordagem, porque a outra pessoa não está interessada. Sim. Eu acho que às vezes, por exemplo, quando se começou a falar sobre a lei do piropo em Portugal, óbvio como é um assunto que é maioritariamente feminino, montes de gente veio gozar com o assunto como se fosse uma cena supérflua, desnecessária, não sei o quê. Muitas pessoas foram mulheres também, aquelas mulheres que gostam de se fingir mais fortes que as outras mulheres e estes assuntos não me preocupam e eu não sou tão mulher como as outras. Que até dizem que até gostam de ouvir um piropo. Gostam. Um piropo é uma coisa... Um elogio a outra. Exato. Um piropo é uma coisa que não é com más intenções. Um piropo é dizer, é um piropo. Um assédio já ultrapassa as linhas do consentimento e do que é que a outra pessoa deseja ou não deseja. Pronto, está aí. E depois apareceram montes de homens a desvalorizar completamente o assunto, a gozar com o assunto e a dizer, então, mas eu, tipo, ensinar que agora têm que ter um manual de instruções para saberem o que é que podem dizer ou não podem dizer. Neste caso, parem vocês de se vitimizarem. Exato. Vocês sabem perfeitamente em todas as outras situações sociais até onde é que podem ir, com outros homens, até onde é que podem ir, como é que de repente perderam completamente a noção de onde é que podem ir como uma mulher. Sim, e como é que funciona uma relação humana. Vocês sabem bem o que é um piropo. Sim. Vocês sabem bem, não se façam desentender. Ainda ligado a essa questão da lei do piropo, eu li que só 1 em cada 10 inquéritos relacionados com a lei do piropo, desde que a lei do piropo foi lançada,
só 1 em cada 10 inquéritos é que resultou numa acusação. E isto dentro das pessoas Pois, que fazem a queixa, não é? acusação- Calma. Exato. Mas pronto. Yeah. Mas ainda pegando um bocadinho naquilo que a Mónica estava a falar há bocadinho, da questão do assédio no trabalho, isso fez-me pensar que estávamos a falar aqui de um ponto de vista mais empresarial e administrativo e de mulheres de classe média, digamos assim, mas a verdade é que existem muitas mulheres em situações de trabalhos precários, muitas vezes imigrantes, que sofrem situações de assédio no trabalho e assédio sexual, e têm muito medo de contar o que se passou, primeiro porque não sabem como é que funciona a lei no país onde estão, se forem imigrantes, ou não têm facilidade na língua falada naquele país e não conseguem explicar bem o que é que se passou. Portanto, há aqui muitos Não se podem dar ao luxo de perder aquele emprego. Exatamente, portanto há aqui muitos fatores que depois influenciam todas estas situações, e isso faz-me lembrar um documentário, minissérie que está na Netflix sobre o caso do Strauss-Kahn, que se chama Quarto 2806, e basicamente é sobre o caso de violação do Strauss-Kahn a uma empregada do hotel onde ele estava hospedado na altura. Isto foi mesmo antes dele ser candidato a presidente de França. Ele na altura era diretor do FMI, portanto era um homem branco numa posição de poder elevadíssima a nível mundial. Toda a gente achava que ele era uma pessoa, tipo um homem espetacular, super inteligente, um galã. Eles falam disto no documentário, e portanto ninguém acreditou nela. E ela era uma imigrante africana nos Estados Unidos há muito pouco tempo, e que tinha, lá está, um trabalho que não queria arriscar perder, e portanto ela foi violada no quarto pelo Strauss-Kahn, e depois eles a explicarem pronto, o que é que se passou. Ele depois acabou por ser julgado e etc, mas ela ao início teve muito medo e não sabia muito bem o que é que havia de fazer, se havia de contar ou não. Não, e depois há sempre esta cena de que se um gajo é poderoso e tem é muito conhecido ou tem dinheiro ou não sei o quê, tipo, quase que o iliba. Exato. Tipo, não, ele pode ter a mulher que quiser. Ele pode ter a mulher que quiser, portanto, porque é que ele haveria de violar uma pessoa qualquer? Exatamente. Tipo, isto é ela Exatamente. Há bué essa a mentalidade. querer sacar dinheiro e não sei o quê. Pá, não, tipo, exatamente por ele estar numa situação de poder é que se calhar se sente no direito de exercer esse poder sobre outra pessoa. Exatamente. Tipo, e eu outro dia comecei a ver aquela série da SIC, da Opto, que é o Clube, em que basicamente elas são... Pá, entre acompanhantes de luxo, prostitutas, tipo, há ali um mix, não se percebe muito bem o que é que elas são, mas pronto. Mas uma das acompanhantes de luxo, a certa altura, vai para um quarto de hotel com um gajo, com quem ela está, e ele, entretanto, tipo, ata-lhe as mãos, ela até começa a alinhar a brincadeira e não sei o quê, mas a certa altura começa a ficar desconfortável com a situação e diz-lhe, tipo, pá, solta-me, tipo, para com isto, não sei o quê. E ele não só não a solta, como acaba por a violar, e depois ainda chama um amigo para fazer exatamente o mesmo. E então, o que é que acontece? Passado umas horas, ela lá consegue levantar-se e tomar um banho e não sei o quê, e é uma cena, pá, está muito bem feito e é mesmo muito agressiva a situação toda. Eu sempre que são situações deste género, fico mesmo, tipo, pá, fico mesmo incomodada fisicamente, fico mesmo, pá, faz mesmo confusão. Pensar como é que alguém é capaz de uma coisa tão brutal e animalesca como esta. Mas pronto, e o que é que acontece? Não só ela fica completamente fragilizada e traumatizada com a situação, como acaba por também influenciar o trabalho dela, porque depois ela acaba por não conseguir estar com outros homens, porque tem sempre este pensamento na cabeça e não se consegue desligar dele. E lá está, é uma coisa que não é falada, que é as pessoas que trabalham num mundo relacionado com o sexo, seja prostituição, seja pornografia, seja o que for, também sofrem estes abusos, claro, e estas coisas todas, tipo, lá por serem mais ou menos promíscuos, mais ou menos extrovertidos, mais ou menos tipo, virados para liberais e virados para o sexo ou isto ou aquilo, tipo, isso nada invalida que outra pessoa subjugue outra
e que faça qualquer coisa que a outra pessoa não quer. Tipo, tem de haver o consentimento sempre, independentemente de estar pela primeira vez na cama com um rapaz que é teu namorado, como seres casada e não te apetecer fazer sexo com o teu marido e ele quase que te obrigar a fazê-lo, como uma acompanhante de luxo ou prostituta que é vítima de um caso destes. Tipo, isto tem de parar de haver esta zona cinzenta em que é tipo, se calhar, não sei o quê, isso não foi bem assim, tipo, ela foi para o quarto com ele, está bem, então, tipo, não lá por eu ir para o quarto com uma pessoa não quer dizer que permita que ele me faça X, Y, H e Z, Claro. tipo, se calhar só quer X. Isso é a história do Cristiano Ronaldo. Yeah. E toda a gente na altura, para já toda a gente na altura acreditou automaticamente no Cristiano Ronaldo, porque ele é muito fixe, ele é o nosso português que nos leva ao mundo inteiro. Yeah. Ele é um gajo que está sempre a doar a caridades, a associações de caridade e não sei o quê. Ele é bué da fixe, man. Não me tirem o Cristiano Ronaldo também, que é um bocado essa mentalidade. E por amor de Deus, eles foram sair os dois à noite, ela foi para o quarto com ele, estava à espera do quê? Claro. Estava à espera de... Lá por tu consentires a primeira fase e aceitares ir para a cama com alguém, não quer dizer que estás a permitir que tudo aconteça a partir daí, certo? Obviamente. E ela foi completamente vilanizada naquela história. E a mesma coisa está a acontecer agora, mais uma vez, com o caso desta semana do Marilyn Manson, que eu tive a ver um vídeo de um gajo que é um canal que eu sigo, que é o Edwin's Generation, que fez um vídeo antes de virem. O gajo agarrou muito bem na cena, porque foi antes de segunda-feira, quando vieram 4 mulheres diferentes acusar em conjunto o Marilyn Manson das mais variadas coisas. Ele tinha feito um vídeo de análise ao Marilyn Manson e ao caráter dele, e a chamar a atenção para uma data de coisas que ele fez, que ele disse em entrevistas já há vários anos para cá, e como é que isto sempre foi ok, e como é que toda a gente... Porque ele é um bocado como o Eminem, que eu não gosto nada do Eminem, que sempre usou a sua persona de maluco, esquisitão, violento, a seu favor, e socialmente então há certas coisas que são mais toleradas no Marilyn Manson e no Eminem que não seriam noutra pessoa, porque, por exemplo, o Eminem tem o seu alter ego, que é o Slim Shady, e que canta cenas mega homofóbicas, transfóbicas, completamente misóginas. Ele tem uma música que se chama Kim, que é uma fantasia sobre matar e violar a ex-mulher dele e mãe da filha dele, sobre violar a própria mãe. E o Marilyn Manson andava há anos a dizer em entrevistas que tinha uma música no novo álbum dele que era sobre a fantasia que ele tinha de esmagar o crânio da namorada dele atual com um taco de beisebol, apontou pistolas à cabeça de jornalistas não sei quê, bateu, tudo e mais alguma coisa, e ele diz isto em entrevistas há anos, e é o Marilyn Manson, man. Também vais fazer o quê? O gajo é um esquisito. E agora vieram quatro mulheres diferentes dizer que namoraram com ele, tiveram relações românticas com ele, que ele as violou, que ele as fazia passar por privação do sono, que as agrediu brutalmente, que as ameaçava, basicamente viveram um filme de terror com ele, e está toda a gente já a dizer, estavam à espera do quê, man? Vocês não se estão a meter com Exato, príncipe com encantado, good um guy. escoteiro, estão-se a meter com o Marilyn Manson, portanto, a culpa basicamente é vossa. Vocês já sabiam com quem é que estavam a meter, portanto, olha, se ele vos violou e bateu, o que é que interessa? A culpa é vossa, pá. Sim, eu acho que no fundo nós neste episódio acabámos por pegar em muitos casos que são ou aconteceram diretamente connosco, ou casos que são de personalidades conhecidas, mas também para tentar ilustrar aqui um bocadinho melhor o que é considerado assédio, não é? E que é a violação, mas também é o piropo e tudo aquilo que nós já falámos. Mas por outro lado, eu também vejo isto de uma forma, ou tento ver isto de uma forma um bocado positiva, que é, pelo menos estes casos agora já começam a ser conhecidos e começam a ser falados, e as mulheres começam aqui a perder o receio das consequências de falarem, e isso acaba por ser uma coisa positiva. Começam a perceber que estão a ser ouvidas e que está a fazer diferença o facto de estarem a falar sobre as coisas, porque pode ajudar outras mulheres também.
a não passarem o Exatamente, mesmo. uma das coisas que eu lembro-me de ler sobre esse caso do Strauss-Kahn foi precisamente uma rapariga que tinha sido já vítima de assédio dele anos antes deste caso ser conhecido, do caso do hotel, e isso foi uma das coisas que ela diz que se tinha arrependido mais, foi de não ter falado antes, porque ela podia ter evitado que mais mulheres sofressem Yeah. pela violência dele. E eu acho que a coisa positiva nestes casos começarem a aparecer, e o movimento Me Too e tudo mais, é que de facto começámos a dar aqui uma nova visão e uma nova visão a estes casos e visibilidade, sim, obrigada. Uma nova visibilidade a estes casos, e as coisas que começam a ser faladas e as pessoas começam a perceber que it's not okay. Portanto, acho que a lição deste episódio é: não se calem. Yeah. Tipo, dentro da situação em que tiverem, não é? Como óbvio, tenham atenção em que situação e o contexto é que está a acontecer, mas tentem dar resposta, façam queixa de coisas que estão a sentir que estão erradas, tipo, não, ou seja, eu sei que todo um processo de uma queixa, por exemplo, de uma violação é um processo muito demorado, é muito invasivo, tipo, é uma cena muito agressiva também para a vítima, mas pensem também que a vossa queixa e o vosso testemunho pode evitar Exato. que outras pessoas passem pela situação que vocês estão a passar Exato. agora. E nem é tanto o castigo da outra pessoa, que pode ou não vir a acontecer, é mais tipo, podem evitar outras mulheres de passar pelo mesmo que vocês estão a passar. Portanto, é isto, tipo, não se calem, vamos ajudar-nos umas às outras e tipo, acreditem nas pessoas. Tipo, quando a pessoa vem a público e assume que foi vítima de abuso sexual, de assédio, seja do que for, tipo, acreditem. Ou então, tipo, não partam pelo menos do princípio que ela está a dizer alguma mentira ou que está a tentar aproveitar-se da situação. Tipo, deem espaço para se conseguir perceber as coisas e tentem apoiar a pessoa da melhor forma que puderem, porque é isso que ela vai precisar naquele momento de coragem e de tentativa de libertação, sei lá. E se pelo menos, como o ato de denunciar é muito assustador e às vezes as pessoas simplesmente não estão preparadas para fazer logo isso, apoiem-se nos vossos amigos, na vossa família, falem com um terapeuta, falem com um advogado, contem a alguém, pelo menos contem a alguém, não guardem isso para vocês, porque pode ser um veneno que vos vai corroendo por dentro. Apoiem-se nos vossos. Sim, sem dúvida, e eu acho que não guardem só para vocês. Exatamente, e eu só aqui como nota final, eu não queria ter que falar sobre isto, porque é muito triste termos que falar sobre isto, mas aprendam a defender-se, aprendam alguns movimentos de defesa pessoal, tentem andar sempre em ruas, tenham outras pessoas, infelizmente eu fico muito triste por ter de falar nestas coisas, mas infelizmente ainda estamos numa fase em que temos que pensar nestas coisas quando saímos à rua. E, portanto, é preferível nós estarmos preparadas e protegidas e conseguirmos defender-nos, seja verbalmente ou fisicamente, se tiver que o ser, do que não conseguirmos fazer isso. E, portanto, fica aqui esta nota final de tentem proteger-se, tentem estar atentas e peçam ajuda. E protejam as outras pessoas que estão à vossa volta Sem também, dúvida. tipo, intervenham nas situações Sim, em que... pelo menos chamem a polícia. Exato, Sim. exatamente. Verem alguma coisa. Sim, é isso. Pronto, e nesta nota vamos dar como encerrada esta sessão. Esta tertúlia. Exato. E voltamos para o próximo episódio. Martelo. Voltamos para o próximo episódio. Espero que tenham gostado de nos ter ouvido a falar sobre isto. Nós vamos deixar depois algumas sugestões, como costumamos fazer, e pronto. E se calhar, se precisarem, acho que podia ser interessante nós depois deixarmos, se calhar, algumas sugestões de a quem podem falar, com quem, apoios, exatamente, com quem podem falar nestas situações. E outra coisa que eu queria reforçar que é só para acabar mesmo, tipo, a culpa não é vossa, tipo, em nenhuma situação
Yeah, Vocês são os culpados. Yeah. Tipo... That's it. yeah. Muito E importante. está feito. Beijinhos e abraços. Beijos a todos. Até para a semana. Beijos. Não, até para a semana, porque eu disse até para a semana. For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up.